Boa tarde, senhoras e senhores. Como foi relatado ali, meu nome é Kaique Eduardo Rodrigues. Eu sou natural de Londrina, só que eu comecei a fazer tratamento desde os meus 9 anos de idade. Eu já tive muita discriminação, principalmente em colégio, não conseguia ficar em local fechado. Eu tinha muita crise de raiva ou de ansiedade, porque isso vem no pacote completo do autista, né? Até o hiperfoco e tudo. Então, eu antes de fazer os tratamentos, às vezes eu ficava brincando só com a minha mão na sala de aula, ficava brincando com o lápis, eu me estressava, jogava a mesa, a cadeira, quando eu morava em Foz do Iguaçu, né? Daí o colégio sugeriu para minha mãe para começar a fazer os tratamentos, por causa que eles viram que eu não tinha algo certo, né? Nisso foi fazendo tratamento, comecei a fazer lá. Daí nós acabamos se mudando para Londrina, comecei a fazer consulta, né, com psicólogo e psiquiatra. Daí eu fazia consultas com mais criança, né, para mim conseguir se desenvolver, né, junto com mais gente em locais fechados, né. E o autista também, dependendo do autista, ele afeta uma certa parte do corpo. Como o meu, a minha audição é mais aguçada do que o normal. Se caso eu acabar ouvindo algum barulho muito alto que irrite a minha audição ou que acabe machucando ela, que tem vezes que dói dentro da audição, eu já tampo o ouvido na hora e paro de fazer o que estou fazendo. Então, são coisas que tem que calmar. A gente sente raiva, a gente é muito carinhoso também. O bom do autista é que para você saber fazer ele se desenvolver, é bom fazer jogos de pensamento, se interagir com ele, até porque eu demorei para andar e para falar. Eu comecei a andar com 3 anos, eu só gatinhava e comecei a falar com 5. Então, e ainda que nos colégios também tem bastante coisa que, se um autista necessitar sair da sala de aula para ir andar, se acalmar porque ele sabe que não está bem, deixa ele ir. Não vá atrás, não brigue nem nada, só vai piorar a situação. Isso são coisas que tem que ter calma com o autista. Não é algo assim que, se você vai ter um filho e está esperando nascer um bebê normal, e se vir um autista depois ficar se remoendo pelo resto da vida. Então pega e se provine, se não for para ter um filho, que geralmente nunca vem normal, como diz todo mundo, né? A maioria do povo. Então, para ter um filho autista tem que ter uma responsabilidade enorme. O autista, ele gosta bastante de animais, ele gosta de jogos de quebra-cabeça. Eu, quando era criança, montava bastante quebra-cabeça sozinho. Com 5, 6 anos de idade, montava quebra-cabeça. Até mesmo quando eu fui no médico, eu montei o quebra-cabeça do avesso, só com as formas da peça, quando eu fui fazer um tratamento em Londrina. Com 12 anos, eu tentei cometer suicídio, por causa que acabei tendo depressão, né? Por causa dos tratamentos não estarem certos. E por causa também de eu ser muito discriminado por todo lugar, no colégio, por amigos, todo mundo se afastava. Nisso foi me remoendo. E depois que vim para Piem, como meu pai relatou, que eu fiquei no ano passado eu fiquei um tempo sem tomar medicação. Nisso que eu fiquei sem tomar medicação, me deu uma crise nervosa que, pelo relato da minha mãe, parecia que eu estava tendo um AVC. Da hora que eu estava lavando a louça, que me deu a crise nervosa tão forte, não lembro mais de nada, só me lembro na hora que eu estava deitado na marca do hospital. Então, o autista, ele precisa tomar medicação, por causa que a ansiedade dele é muito forte. E até mesmo a depressão que veio junto e tudo. E não é só mesmo eu que preciso do remédio, que como eu tomo o canabidiol, mas também outros autistas vai ajudar. Não só o autista, mas também gente que tem depressão, ansiedade, tudo, né? Relativo a essas partes, que a medicação ajuda a acalmar a pessoa. Eu antes não tinha vontade, eu só dormia o dia inteiro, não fazia nada, como meu pai disse. Depois que eu comecei a tomar medicação, me deu mais vontade de fazer as coisas.
eu tô mais ativo, não tenho mais tanta preguiça. Eu vou trabalhar, às vezes eu volto. Ontem mesmo, quando eu voltei do serviço, 2h18, que eu levanto 3h30 da madrugada para ir trabalhar, lá na Matersum. Cheguei em casa, descansei só um pouquinho no sofá, levantei, fui pro quintal da chácara e fui arrancar mato com a mão. Que daí eu olhei assim e falei, não, isso daí não tá certo, esse mato tá muito grande e tá escondendo a fossa, vai que uma criança vai e cai, né? Eu fui lá e arranquei tudo o mato com a mão mesmo, que até mesmo ficou manchada a minha mão por ser mato verde, né? Daí não sai, lavei umas 500 vezes a mão, não saiu mais. Daí eu fui percebendo, antes eu tinha insônia, bastante insônia, às vezes eu não conseguia dormir à noite, ficava a noite inteira acordado e ainda no outro dia eu não sentia nenhum pingo de sono. E agora com o canabidiol melhorou bastante meu sono, né? Eu não tenho mais insônia. E também que na questão que ele ajuda bastante, né? A pessoa a ter ser mais ativo, ter mais vontade de fazer e ir atrás, né? E até mesmo as questão que o autista ele precisa de certos cuidados, não só mesmo a medicação. Tem que ter cuidado como conversar, como tratar ele, porque dependendo da forma ele vai ter uma crise nervosa, você não vai saber acalmar a situação. Igual como meu pai comentou, do dia que no colégio chamaram a polícia para mim, a polícia lá de Rio Negro, que veio aqui lá no colégio, por causa que eu tive uma crise nervosa, por causa que eu tinha uns 3 moleques da minha sala que ficavam me ameaçando, falando que ia me bater. E depois teve um dia que eu me estressei e falei, basta, isso vai acabar. E fui lá e comecei a gritar, xingar, chorar, por causa que isso geralmente o autista faz, né? Quando ele se estressa ali, ele não tem nada que acalme ele ou que faça ele ficar ali de boa. Ele vai gritar, ele vai querer bater, ele vai... Então, tem coisas que tem que ter cuidado com certos autistas, né? Dependendo do grau. Eu, se não tivesse tomando medicação, eu poderia estar num grau pior. Às vezes eu não poderia nem estar conseguindo trabalhar hoje na Matersum, como eu tô, né? Porque estou sendo até bem elogiado no serviço, que ontem era para nós fazer 25 chicotes de porta do caminhão esquerda, nós fez 27. Daí hoje nós já dobrou, já fez 47. Né? Então, o autista ele tem a capacidade para se desenvolver, igual aquela série lá de The Good Doctor, né? Ele, que é um autista lá dos Estados Unidos, que se tornou um dos melhores médicos no hospital. Então, se um autista ele for medicado corretamente, tratado de uma forma certa, né, ele vai impressionar muito mais gente do que ele mesmo. Porque eu não me importo de eu ser autista. Eu não ligo. Eu sei das dificuldades que eu passei e tudo, mas eu não ligo, eu não tenho rancor assim, que bosta, queria morrer, não aguento ser autista. Não. Na verdade, o que me magoava era que as pessoas me discriminavam. Que as pessoas saíam de perto, que não tinha o certo entendimento de, não, ele é uma pessoa normal, né, como todo mundo, mas ele acaba se estressando. E nisso, muita gente se afasta, eu fui muito discriminado. Professor, já fui discriminado por professor também. Então, são coisas que tem que cuidar, principalmente um autista no colégio, que eu já vi o Ivan, que é um tiazinho que estudava ali no colégio, na época que eu estudava também. Ele é um menino que me deu um grau mais alto, só que ele não vivia na sala, só que vivia sempre uma mulher atrás dele andando junto para ver onde que ele estava. Porque o autista, se não cuidar, ele vai ver alguma coisa e vai acabar se machucando ou machucando alguém, né? Porque o autista, quando se estressa, ele acaba perdendo o controle. E que aconteceu comigo também algumas vezes, né? Não vou mentir também. Que até porque ninguém é santo, né, na vida. Então, eu só tenho o que elogiar do remédio. Não tenho o que reclamar. E isso é o meu depoimento.